Ester, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que horas e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidas os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a uns dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que ele o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você me falou. Ele está sentado junto à porta do rei. E não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou tudo a Ceres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Ceres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester.
pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Ester voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, que foi pendurado numa forca porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os satrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com seu anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez toda a qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes que se usava no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em
cada província, em que cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e festas. E também que eram dos povos da terra, se tornaram judeus, porque temor dos judeus tinha caído sobre eles. Salmos 107, do versículo 1 ao 22. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Apocalipse, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho.
E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Curta, Comente E compartilhe.